Vamos falar agora um pouquinho desse. Continuando a sequência de ontem, né, de aula anterior, vamos falar aqui das possibilidades que a gente tem de combinar as cores, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades. E algumas dessas possibilidades, elas são tidas como mais harmônicas, né? Elas são tidas visualmente como mais confortáveis, mais agradáveis. E isso já foi feito estudos, né? Vamos falar um pouquinho disso. Para recapitular, né, da aula de ontem, a gente tem a cor, os três componentes que compõem a cor são apenas cor, luminosidade e saturação. Quando a gente tem uma cor, no caso eu escolhi aqui o azul, eu vou ter apenas esses três elementos, né? A cor propriamente dita, a saturação da cor e a luminosidade, que no caso, quando eu não tenho luminosidade, eu tenho obscuridade. E quando eu tenho muita obscuridade, a cor vai tender ao preto, porque o preto ela é a ausência de luz. Por isso que a gente não vê a cor. Aqui a gente tem as cores primárias, cores luzes e cores pigmentos, né? E aí a gente tem aqui a mistura, né, das cores, tanto primária quanto das cores, tanto cores pigmento quanto das cores luz, né, que na verdade tudo isso são apenas cores luz, né? A nossa percepção, conforme a incidência de luz, da luminosidade que reflete numa superfície, é que faz com que a gente veja as cores. Então, só para ficar uma coisa mais didática, né? Porque tem gente que usa vermelho, essas três cores aqui como sendo principais, e outras usam essas outras três cores como sendo principais cores básicas, né? Cores primárias. Então, essas três cores a gente consegue fazer todas as outras cores, a gente consegue perceber todas essas cores, né? E a gente usa essas coisas ou na parte gráfica, ou essas siglas, né, que a gente vê, sistema RGB, ou sistema cian, magenta, yellow, né, isso tudo são códigos, né, para identificar as cores. Então, vamos imaginar aqui essa esfera de cores, né, vamos imaginar aqui uma bolinha de isopor, que eu tenho, cada bolinha daquela é uma cor. Então, se eu posiciono um ponto qualquer, eu vou ter uma determinada cor, se ela vai ter mais concentração ou menos concentração, se ela vai ter mais luminosidade ou ser mais obscura, né? Menos luminosidade. E aí eu vou ter todas essas outras cores. São mais de 3.500 cores, cada uma num ponto, situada num ponto, né? Um grauzinho a menos, um grauzinho para lá ou a mais, define uma cor diferente. Às vezes são muito parecidas, mas elas já são diferentes, né? Isso é legal a gente saber para poder entender essa variação de cores, né? Então, então, dos três elementos que eu tenho, quando eu tenho a cor, né? Eu tenho a cor, geralmente a gente trabalha ela na 100%, né? A gente define ela como um ponto de partida, a cor pura. E aí, se eu aumento a saturação dela, eu tenho a cor mais concentrada. Se eu diminuo, eu tenho ela mais diluída, vamos dizer assim, né? E quanto mais luz eu coloco, mais luminosidade, eu vou trazendo mais claridade para a cor. Ela vai ficando tão clarinha que quase fica branca. E ao contrário, quando eu trago pouca luz, sem luz, né? Vou tirando toda a luminosidade da cor, eu vou
chegar ao preto, justamente porque o preto é a ausência de luz, né? É justamente a questão da falta da luz. E é com a luz que a gente percebe as cores. A luz é o fator mais importante de se ver a cor, de se entender a cor, né? Então, vamos seguindo aqui. Vários estudos foram feitos, né, no decorrer das eras históricas, sobre cores, sobre disco de cores, sobre combinações de cores. Na Bauhaus, para quem não conhece, a Bauhaus foi um momento entre guerras, né, de uma escola de arquitetura, design, arte gráfica, todas as partes de artes, né, relacionadas. E eles tinham um objetivo, na verdade, de reconstruir, né, de criar, ser criativo, criar soluções rápidas, práticas, né? Era um mundo novo que estava surgindo, uma vida nova que precisava renascer. E esse momento foi muito efervescente, né? Gerou muitas coisas bacanas, coisas que a gente traz até hoje, repertórios que são válidos até hoje. E nessa escola também foi feito um aprofundamento sobre a questão das cores, né? No momento, né, um dos professores que integravam lá o corpo da escola, ele faz vários estudos com os alunos, né, vários experimentos. Um deles, ele consegue definir contrastes, né, esses que estão aqui na tela. E ele define esses contrastes como sendo contrastes em equilíbrio, são contrastes harmônicos, né, vamos dizer assim, que a gente pode se prevalecer na hora de escolher as cores. Então, uma das questões é a gente trabalhar as cores puras, né? Duas cores puras, elas trazem esse contraste, né? Traz essa harmonia. Eu posso trabalhar um quente e um frio, eu posso trabalhar cores simultâneas, né, de base simultânea, a mesma quantidade, mas com fundo a mesma cor. Eu posso trabalhar a questão da dimensão de uma em relação à outra, né? Eu tenho uma maior quantidade, eu tenho menor quantidade. Eu posso trabalhar a questão da luminosidade, né? Todas as coisas eu tenho essa característica de trabalhar mais ou menos luminosidade. Eu posso trabalhar as cores complementares e eu posso trabalhar a questão da saturação das cores. Aqui não entra luminosidade, é só a saturação das cores. Né? E esse aqui é um disco de cores que foi feito por Goethe. Né? Foram feitos vários estudos de disco de cores, né? Representativos, e esse aqui foi feito pelo pintor Goethe. Ele escreve o livro Teoria das Cores, né? Que é uma referência de vários outros estudos das cores. Né? A partir desse estudo também surgiu vários outros estudos. Né? Esse é um mais antigo até que na Bauhaus. E aqui eu tenho a representação gráfica, né, dessa questão da luminosidade, saturação e matiz. O nome matiz é o nome da cor, é a cor propriamente dita, né? Em várias outras referências a gente pode encontrar ela como outras nomenclaturas, né? Matiz, croma, rouge, tem várias nomenclaturas que são definidas para se dizer que cor, qual é a cor, né? A base. E a partir dela, se eu tenho mais concentração, né? Eu tenho saturação maior, ou eu tenho ela mais, vamos dizer, diluída, né? Aí eu chego nas cores pastéis, os tons pastel, que elas são mais clarinhas, né? E aí eu também tenho a questão da luminosidade. Quanto maior a luminosidade, né? Eu tenho aqui essa escala de cinza aqui, né? Quanto maior eu trago a luminosidade,
mais clara é a cor, mais clara fica a cor, né? Lembrando que isso é só uma representação gráfica, né? A gente tem que sempre pensar na bolinha de isopor, né? Como se fossem várias bolinhas, cada aquela bolinha é uma cor. E é como se a gente fizesse um corte ali no meio dessa bolinha, né? E a gente está trabalhando aqui a cor pura, né? Nossa saturação máxima. Então, a gente pode combinar aqui uma forma harmônica, é trabalhar com um quadrado ou um retângulo, né? Que eu tenho duas de cada lado. Eu posso trabalhar com um triângulo, eu posso trabalhar as cores opostas, né? As cores opostas, elas se posicionam uma de frente para a outra, mas elas têm uma particularidade, que a oposta é a soma das outras duas que compõem o triângulo. Então, toda vez que eu tiver uma cor oposta, vai ser a soma dessas duas, né? Então, eu vou ter essa cor aqui, que ela é oposta, mas ela junto com essa, ela dá essa cor aqui. A mesma coisa o verde, né? O verde é a soma do azul e do amarelo. E a soma, né, o verde, eu vou ter a terceira cor, que é o magenta, no caso, o vermelho. E assim sucessivamente. Mas, didaticamente, a gente coloca ela como sendo uma cor, uma de frente para a outra. A gente pode trabalhar a relação da cor adjacente, né? Que eu trabalho ela no mesmo alinhamento. E eu posso trabalhar aqui várias opções, né, do triângulo. Agora vamos ver aqui um exemplo. É como se eu tivesse pegado a bolinha e fatiado ela em um determinado ângulo. E aí eu escolho aqui três cores, né? Eu estou usando aqui a relação do triângulo. E essa relação aqui me dá essa distância até a borda, quaisinhas para todas elas, né? Aqui eu vou ter um contraste, né? Escolhendo o triângulo, mas um contraste de baixo. Aí a gente tem a definição do contraste, alto contraste, médio contraste, baixo contraste. Aqui eu tenho um baixo contraste, eu não tenho contraste entre as cores, né? O contraste está na mesma zona de percepção, na mesma quantidade de iluminação, que eu quero dizer, tá? A mesma coisa aqui, eu tenho uma outra fatia aqui de cor e eu tenho aqui também a mesma distância de uma para outra, né, da borda até o centro, e todas elas têm a mesma luminosidade, então eu tenho pouco contraste aqui, né, baixo contraste. Aqui eu já tenho um médio contraste, eu tenho aqui duas cores mais forte e uma cor mais suave, que é o laranjinha aqui. Então, eu já começo a trabalhar um médio contraste. Se eu trabalhar essa cor aqui mais para dentro, eu já teria um contraste maior, alto contraste. Então, a gente pode fazer essa jogada com as cores. Eu não deixei de fazer o triângulo, mas eu estou trabalhando aqui agora os contrastes diferentes. E aqui é a mesma coisa, o quadrado ou retângulo, no caso, né? Também na mesma situação. Aqui uma relação de cores adjacente. Eu poderia até trabalhar aqui uma oposta também. Eu trabalho uma oposta aqui e mais essa relação adjacente. Também é possível, é válido. E aí eu trabalho aqui também outro quadrado, do mesmo jeito. São só exemplos para poder entender. Aqui uma relação já, um contraste um pouco maior, né? Que eu tenho aqui duas cores mais fortes, mais intensas. E eu tenho aqui uma com um baixo contraste, né? Pouca mais iluminação, quero dizer. Então, eu tenho um maior contraste entre essas cores, né? Essa harmonia. E aqui é a mesma coisa, né? Outro exemplo, né? Eu posso estar trabalhando, esse aqui já entra naquele caso das três cores mais um, se eu quisesse trabalhar aqui essas três cores nessa relação aqui da oposta, tá? Então, eu tenho essa relação da oposta e eu tenho também essa relação que dá oposta e tem as adjacentes às opostas. Então, eu tenho essa outra percepção aqui
de combinação, né? Aqui é para perceber que a gente pode ser influenciado pelo fundo, né? Uma cor pode parecer diferente se ela está em fundos diferentes. E isso prova porque, como a cor é energia é viva, né? Ela está em movimento o tempo todo. É como se ela pegasse um pouquinho do fundo para combinar com ela um pouquinho. Elas estão ali tocando ali um pouquinho, vem para cá, vem para lá. E o branco, como ele é que tem maior luminosidade, né? Ele é maior luz, né? Ele traz mais luminosidade para a cor. Já é o caso do preto, ele fecha um pouco, né? Ele rouba um pouco da luminosidade. Então a gente trabalha esses fundos desse sentido também. E aqui a gente tem as cores claras e as cores frias, né? As cores quentes e as cores frias, que eu vou ter aqui. Aí a gente não pode definir cor quente como sendo só amarelo e vermelho e o cor fria sendo azul e verde. Porque quando eu tenho uma quantidade grande de amarelo quente, né, eu começo a ter um verde mais quente. Da mesma forma, né, o azul, quando vai se misturando com o vermelho, ele vai se tornando roxo, lilás, então eu já passo a ter uma cor mais quente. Então, essa classificação de ter uma cor mais quente ou mais fria, eu tenho que saber a composição da cor. Não posso definir a cor se ela é quente ou fria sem saber a composição. E como eu falo sempre, a natureza ela é uma ótima inspiração, né? A gente pode capturar, isso dá para fazer até no PowerPoint, de, de uma imagem, de uma foto, né? De uma paisagem, de um elemento da natureza, de preferência os elementos da natureza que eles têm mais harmonia, né? Na composição, e a gente consegue montar uma paleta, né? E aí vai muito do gosto, né, de cada um para a gente aplicar isso na prática, né? Da mesma forma aqui, que eu tenho essa margaridinha laranja, né? Eu trabalho também várias tonalidades aqui do amarelinho, no miolo, e eu poderia estar trazendo o verde também numa outra paleta, né? A orquídea, por exemplo, né? Eu escolhi essa, mas nem todos gostam dessa cor, dessa paleta de cores, né? E aí entra já numa outra questão psicológica, né? Porque qual é a cor que chama mais atenção aqui nesse conjunto, né? Para mim, sem dúvida, é essa, mas nem para todos serão. Então, as possibilidades são enormes. Eu tenho que ver o que se destaca aqui para a pessoa, o que ela se identifica, né, com essa cor. E aí eu tenho uma gama de paletas aqui, né? Eu posso fazer uma variação de combinações aqui, tudo baseado numa única foto, né? Nessa orquídea. As possibilidades são infinitas, não justifica não usar cores, né? Ainda mais sabendo das propriedades que ela pode nos favorecer. Aqui é só uma simulação, né, o quente e o frio, porque quando eu dava aula presencial, né, os alunos faziam isso. É só para perceber aqui a questão mesmo sensorial do ambiente, tá? Da questão, inclusive, da profundidade. E como eu falo sempre, um fundo branco, às vezes ele é um bom suporte para se ter cores. Não tem que ficar tudo branco, né? Principalmente quem usa apartamento alugado, que já recebe todo branco, mas aquilo é uma base para a gente usar cor. É claro que aqui nessa composição vai definir muito a personalidade, o gosto, o estilo, né? É só um exemplo dessa imagem. Alguns vão gostar, outros não, porque aí já entra uma série de outros fatores, né? E o que é importante aqui é que eu quis trazer é que
O branco, como um suporte para outras cores, né, ele é super adequado, ele é super recomendado, né, e a gente pode se favorecer disso. Voltando um pouquinho à aula passada, a questão da luz, né, a nossa percepção é totalmente influenciada pela luz. Aqui nessa foto, nesse exemplo, eu tenho uma parede que ela é da mesma cor, é exatamente essa mesma cor que está aqui. E aí eu tenho uma luz quente vindo nessa direção que me dá uma percepção totalmente diferente dessa cor. Aqui eu já tenho uma luzinha branca, ela está acesa, é uma luz média, né? E aqui eu estou com uma influência já um pouco na perpendicular. Veja que o mesmo ângulo de visão daqui e aqui já é diferente. Aqui também influenciada pela luz. Então, a cor ela pode parecer totalmente diferente conforme esse ângulo de incidência. Lembra que eu falei da incidência da cor em relação à nossa visão da luz, né? A gente vai perceber a cor sendo totalmente diferente de um lado e do outro, né?